peso da tua glória. Mais perto da morte, o medo quer me calar. Então me tira o medo e me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Estamos aqui ao vivo, direto do trono, mais uma vez, mais um dia, como dizem por aí, sextou! Estamos juntos, a live de hoje, 7h30 da manhã, foi topíssima. Acho que eu vou fazer um negócio, mas vamos lá. E agora a gente fala direto do trono, direto do alto, esperando a Claudinha chegar pra gente começar a bater papo e conversar. Enquanto isso, eu quero dizer pra você o seguinte: do lado aí, ó, embaixo, onde tá os comentários ativos, tem uma interrogaçãozinha, que é quando você libera as perguntas, e do lado tem um aviãozinho. Clica nesse aviãozinho, vamos chamar a galera. Vamos falar pro pessoal assim: ei, tô ao vivo, vem assistir nós. E aí, o Instagram ele permite que você chame pelo menos 50 pessoas. Chama 10, ok? Que você acredita que precisa ouvir verdadeiramente algo de lá do alto, do trono do Pai. Exatamente, porque é a partir daí, de lá, que vem as coisas maravilhosas que o nosso Pai, que o nosso Deus tem para conversar, para bater um papo, falar com a gente, né? Então eu queria te convidar a fazer isso. Já eu estou esperando a Claudinha aqui. Enquanto isso, eu vou fazendo um follow-upzinho. Adoro essa música, amo demais essa música. Que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. O Claudinha que chegou aqui na área. Meu amor, tá na área também. Olha só, Meire também na área. Seja bem-vinda, Meire. Oi, Claudinha. Eu fico esperando você entrar, né, ao vivo. Aí toda vez, opa, quase cai aqui, ó, a armação. E toda vez eu escuto você falando assim: eu tô esperando a Claudinha entrar. Eu digo assim: aham, eu tô te esperando aqui me chamar. A gente precisa botar a culpa em alguém, Cláudia. Não, mas hoje a culpa foi minha mesmo, eu que atrasei. Uau. Olha só. Tava falando com o pessoal aqui, é o seguinte, eu vou voltar essa música, velho, que eu gosto muito dessa música. Pra tocar de novo aqui. Tava falando com o pessoal aqui, Cláudia, que tá chegando aí, que é o seguinte, que sextou, hoje é o nosso último dia, né, de falar. Não, na segunda-feira a gente volta com o do Trono falando sobre os dons do Dons. Espírito, né? Isso Mas mesmo. hoje a gente fala sobre a importância de militar, né? Militar um com o outro, não é isso? E Tá. o que é militar? Você quer fazer a introdução aí? Você quer... Não, Você pode quer... fazer, eu fiz ontem. Hã? Não, pode fazer, eu fiz ontem. Ah, então tá bom. Foi. Maravilha.
Então, olha só, follow-upzinho, rapidinho. No primeiro dia, a gente falou sobre o quê, Cláudia? Me conta aí. Primeiro dia, nós falamos sobre a concupiscência da alma, ou da carne, eita, da alma. A concupiscência da carne, que significa o quê? Significa aquele desejo enorme por alguma coisa que nos afasta de Deus, né? Existe um abismo entre o homem e Deus a partir desse pecado, né? E hoje a gente vai entender o porquê verdadeiramente isso acontece quando a gente fala sobre militar, sobre um brigar com o outro. A gente vai entender verdadeiramente por que isso acontece, sabe? Vai viajar, Vainha? Vou te dar uns 3 dias de aluguel. Cuidado com a Samuel, viu? Então, o que É o que acontece? ela vai viajar mesmo? Vai não. Ela vai ali para um negócio. Ela não vai viajar, não, porque ninguém quer ficar convidado aqui. Não, ninguém está convidado. Então, olha só, o que acontece? E aí, a gente falou sobre isso. Segundo dia, a gente falou sobre o que, Cláudia? Me diga aí. Aí sim, a parte maravilhosa, né? Que são os frutos do Espírito Santo, que é quando você tem essa ligação, essa comunhão com o Espírito Santo de Deus, e aí isso gera em você frutos, né? Falamos dos 3 primeiros frutos, que são o relacionamento nosso com Deus, os 3 frutos do meio, que são o nosso relacionamento nós com o outro, eu com você, e os 3 últimos frutos, que é o relacionamento eu comigo mesmo, né? Que significa a transformação da nossa alma, do nosso espírito para a glória de Deus, para fazer a vontade de Deus em nossa vida, o propósito de Deus. Que legal, fantástico. E aí, ontem nós falamos sobre... Olha só, eu disse que ia fazer o follow-up e você que está fazendo. Beleza. Mas tudo bem. Eu também te amo. Ontem falamos sobre... Vou deixar aqui um pouquinho. Justificação. Olha que maravilha. Justificação. O que significa isso? Significa que nós somos pecadores, culpados, errados, errôneos, estamos condenados para a morte eterna. Mas Jesus Cristo, inocente, completamente inocente, se fez carne. Morreu pelo meu pecado, o seu pecado, e pela graça dele, nós somos salvos. Então, nós somos co-herdeiros com Cristo, filhos de Deus. Ontem eu estava falando sobre o 8º dia de uma vida com propósito, e fala exatamente sobre isso, que é maravilhoso. O espírito de adoção, né? Benihim fala isso. O espírito de adoção, o Espírito Santo preparou tudo para que nós fôssemos adotados por Deus, como filhos dele, verdadeiro. Mas ele fala também que quando a gente, Benihim toca muito nesse assunto, que quando a gente é adotado, a gente não adota só, né? Não recebe só os benefícios, né? Não recebe só a glória, recebe a riqueza, a gente recebe também o dever, né? Legal. O dever de filho. Uhum. E isso é maravilhoso. Bom. Então, Papai do Céu, né? É meu papai. E hoje, nós vamos falar sobre uma coisa muito legal. Sobre como que esses bichos saem na porrada. Né? Sobre como que o espírito briga com o corpo e com a alma, e como o corpo e a alma briga com o espírito. Não é isso? Verdade. Isso mesmo. E aí, Cláudio, você pediu para fazer a introdução, não foi? Então, o que acontece? Eu queria chamar a atenção aqui pelo seguinte. Em Gênesis 2:7, eu anotei aqui, está escrito assim, ó. Eu estou abrindo a Bíblia. Não precisa abrir aí, não. Eu vou ler aqui, ó. Então o Senhor modelou o ser humano do pó da terra. Certo? Eu quero parar bem aí. Tem mais um pouco, mas eu quero parar bem aí. Porque eu sei qual é o versículo que tu vai. Uhum. Porque a gente precisa entender exatamente, para a gente entender por que o corpo briga com a alma e a alma briga com o espírito, a gente precisa entender a formação disso. Deus, quando formou o homem, ele falou assim, venhamos. Vamos lá e vamos fazer o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança, né? Perfeito. E aí,
ele pegou do pó, do barrozinho lá, e por isso que hoje, dentro da química, nós encontramos elementos químicos no nosso corpo que a gente encontra no pó, no barro, certo? Como o carbono, por exemplo. E aí o que acontece? Acontece o seguinte, que nós somos corpo porque nós somos degradáveis. Nós somos... temos prazo de validade, nós envelhecemos e assim por diante. Então, Que não era para ser, na verdade, não era nem para ser assim, né? Era para ser eterno. Deus fez com que a gente escolhesse, né? Haviam dois frutos: o fruto da eternidade, para que a gente tivesse a vida eterna, e o fruto do conhecimento do bem e do mal. Mas aí o homem fez o quê? Escolheu o conhecimento do bem e do mal. olha só, tem uma controvérsia muito grande em relação a isso aí que a gente está conversando. E quem está aí escutando a gente, eu vou desafiar o seguinte: como esse não é o assunto de hoje, entendeu? Esse não é o assunto de hoje. Cláudia estudou e pensa dessa forma, eu estudei e penso de uma outra forma, que eu queria propor que a gente, no último dia dos frutos do Espírito Santo, quando a gente terminar de falar dos frutos do Espírito Santo, olha só, isso aí é para trazer você a curiosidade de ficar acompanhando a gente, sim, tá bom? Porque é isso que o Pai quer, que a gente que seja todos os dias. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Certo? Perfeito. Então é sim, para trazer isso, trazer a curiosidade, para a gente explanar, para a gente trocar ideia. Não significa que a gente... Cláudia estuda para lá, eu estudo para cá, e chega aqui, a gente bate um papo. Às vezes, a gente se entende e às vezes a gente se discorda, né? Sim. Como Sim. hoje, por exemplo. Então, assim, existe uma controvérsia aí, e eu quero propor que a gente converse na nossa última live, depois dos dons do Espírito, sobre isso. Sobre exatamente isso. Porque eu vou dizer uma coisa para você. Eu acredito que Adão morreu naquele dia. Sim. Entendeu? Sim. Sim, eu também. Mas o que morreu não foi nem corpo, nem alma. Não é que ele recebeu, não é que, ó, presta atenção nisso. Não é que ele recebeu ali que ele seria imortal, entendeu? Não é que ele recebeu ali verdadeiramente, não é que ele recebeu ali verdadeiramente, ou a partir de hoje você morre, não. Deus diz em Gênesis assim: se deste fruto comer, certamente morrerás. Então, com certeza morrerás. Sim, eu acredito dia, nisso. e ele ainda fala assim: neste dia que você comer, você vai morrer. Então, ele morreu no dia que ele comeu. Só que não foi corpo e nem alma que morreu. O que morreu foi o espírito. Então, a gente concorda? Sim, isso sim. Então, beleza. Sim, porque, olha, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Legal, se ele disse, está dito e acabou. É isso. Entendeu? Aí. Ele falou, está falado. Adão exatamente. Morreu naquele dia. Morreu e acabou. Dia. Agora, ele tinha não há alma dúvida. e ele tinha corpo. Só que o espírito dele morreu. Sim, e de Eva também. Tá, vamos explanar isso mais profundamente, então, numa live. Combinado? Sim, com certeza. De Eva também. E aí a gente continua falando. Então, ele foi feito para ser mortal. Exatamente. Aí ele chega e fala assim, para a gente entender, né, por que o corpo briga com a alma e a alma briga com o corpo e com o espírito. Para a gente entender isso, a gente precisa entender o que é corpo, o que é alma, o que é espírito. Corpo é isso, é esse negócio mortal, é esse negócio que degrada, esse negócio que envelhece, é a capa. Se a gente pegar aqui, ó, eu tenho um negócio aqui, ó, não sei se dá para ver aí? Dá, corpo, alma e espírito. Não, rapaz. Tá dando para ver. Eu tô gostando de você estar testando novas coisas, eu tô gostando. Isso. A parte Depois de me ensina. dentro, tá vendo? A mais interna do espírito, o meio da alma e a o desenho não dá para ver. Então a gente pensa, tá? Dá para ver. Dá para ver você só. Poxa vida.
Tá. Tinha que ser um pouco mais pra cá, Porque eu assim. fiquei na Mas frente, tudo né? bem. Eu não consigo tirar. Não, tudo bem. Mas dá Tá para bom. entender que a parte mais de dentro é o Então, o espírito, que no que meio é a acontece? alma e o corpo fora. E aí, nesse mesmo versículo, Cláudia, ele fala assim, ó. Ele fala assim, ó. Feito argila e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. Tem uma outra versão que ele diz assim, ó. Que ele diz assim, ó. E o homem foi feito alma vivente. Vivente. Exatamente. Perfeito. Então, o que que acontece? Foi feito alma vivente. O corpo, só corpo, não é Não nada. vive. Entendeu? Não vive, certo? Uhum. O corpo, só corpo, sem nada, é só corpo. Né? Exatamente. Então, ele não tem vida. E aí, Deus foi na narina de Adão Adão. e soprou o fôlego de vida, a alma. Né? E ele Perfeito. diz mais lá na frente que a alma... Não vou falar sobre isso hoje, não. Não vou falar sobre isso hoje. A gente vai falar na nossa última live lá. Então, ele soprou alma. Alma. Então, nós somos corpo e alma. Ok? E aí, a gente vai entender mais na frente as características de cada uma delas, tá bom? E como é que fica e onde fica o espírito, Marcelo? O espírito é, quando Deus falou assim, venham, vamos lá, nós, eu, Jesus e o Espírito Santo, e vamos fazer o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Certo? Quando a Sim. gente olha em João 4:24, ele diz: Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em Verdade. verdade. Então, o que é que Deus é? Espírito. Espírito. E a partir do momento que ele fala, façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança, ele nos deu o Espírito, que é a parte mais interna, que é a parte mais de dentro. Então, o corpo do pó, a alma, que é o sangue, vou falar. A alma, que é o sangue soprado, o fôlego de vida, e o espírito é o que verdadeiramente nos liga a Deus, porque só espírito que liga com espírito. Fale. E a palavra de Deus fala exatamente isso. Fala que o espírito volta para Deus. Isso é uma certeza. O espírito volta para Deus. A carne morre e o espírito volta para Deus. E a E alma? do pó ao pó. E a alma? Conta aí. A alma é aquela que precisa, que fica desesperada lá dentro de você. Por favor, por favor, por favor, por favor. Não ceda a carne, ceda o espírito. Não ceda a carne, ceda o espírito. Porque É o é ela que Berdel. vive, É o ela Berdel. vive eternamente. Agora, aonde? Aí é a gente que define, né? Com as nossas atitudes. Pois é. E aí, eu só posso colar espírito com espírito, né? Só. Exatamente. E agora a gente vem no nosso assunto da nossa live de hoje, que é por que esses bichos brigam, né? Por que nós brigamos corpo, alma e espírito? Eu vou fazer o seguinte, enquanto o Cláudio começa a falar sobre isso, eu vou convidar mais umas pessoas aqui para participar da live, tá bom, Cláudia? Tá, deixa eu então achar aqui rapidinho João 1:14 para a gente ler, começar lendo, né? Certo. João estava marcado aqui já, de 1-14. Fala assim, ó. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. E ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem
contra ele. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber a verdadeira luz, que vinda ao mundo ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, do Verbo, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Uau. Mas a todos quantos receberem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, e os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. E o Verbo se fez carne, habitou entre nós cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Olha que maravilha. O que é isso? Ele está falando o seguinte, né? Jesus Cristo estava lá desde o início, já havia um plano, porque Deus é onisciente. Então, assim, mesmo ele tendo criado lá a árvore, ele já sabia do pecado do homem, já sabia de tudo. E Jesus Cristo já estava lá, então ele já havia planejado tudo na sua onisciência, na sua onipotência, na sua onipresença. Ele já havia planejado tudo. E Jesus Cristo veio, como a gente falou ontem, para nos justificar. E ele veio como carne, ele veio como verbo. Né? Não, ele não veio como verbo, ele veio como carne, como homem. E habitou entre nós e sofreu e passou por todas essas coisas para que a gente pudesse ser chamado filho de Deus, para que a gente pudesse ser justificado. Então, a partir daí, o que acontece? Antigamente, a gente tinha que viver por uma lei que ninguém conseguia cumprir. E quando Jesus vem, ele rasga o véu de cima a baixo. Então, a gente não precisa mais de um intermédio para falar com Deus, nós podemos falar com Deus diretamente, como a gente falou ontem, que antigamente o que Jó fazia, né? Jó ia lá e queimava o incenso pelos seus filhos. E a partir da morte de Cristo, há uma porta aberta para que a gente fale diretamente com Deus, para que a gente tenha contato direto com Deus. E esse contato nos leva a que Deus nos perdoe pelos nossos pecados e as nossas iniquidades. Mas isso não tira isso aqui, a carne. A gente ainda tem carne, a alma e o espírito que está dentro de nós. Só que a nossa carne, ela tem desejos, ela tem vontades. E o nosso espírito também tem desejos e vontades, como eu falei. Eu queria dar uma pausa em relação a isso, Cláudia, justamente em relação ao corpo, a carne que você está falando, porque assim, a gente, muitas vezes, a gente se prende de carne é pecado, né? A gente só se atém e se prende a isso. Na verdade, o corpo é físico. Ele está ligado pelo material. Ele está ligado ao o que é matéria, né? Então, assim, pelos sentidos, pela visão, pela audição, pelo tato, pelo paladar, certo? E Deus quer que a gente sinta. Eu falei isso ontem. Deus quer que a gente sinta. Ele fez exato, que a gente tivesse os 5 sentidos para que a gente sentisse. Para que a gente tivesse, eu vou agora sobreviver a essa vida. Não, não é isso. Ele quer que você viva. Que você tenha para ele tem sentimento. Ele te ama, entendeu? Ele tem ciúme de você, tá? Ele quer te abraçar, ele quer ouvir a sua voz, entendeu? Não é que ele precise de você, mas ele quer precisar de você. Ele quer estar com você. Os desejos da carne, por isso que é importante a gente trazer, os dons do Espírito na semana que vem. Porque assim, os desejos da carne, eles não são pecado, certo? Dependendo de como isso... Ele se torna um pecado. Exatamente, porque olha só,
de verdade, o desejo sexual. Eu tenho desejo sexual. Eu tenho desejo sexual, eu tenho desejo sensual, entendeu? Agora, o que eu preciso fazer com ele é direcionar ele para a pessoa certa, entendeu? Sua esposa. Eu tenho desejo quer ver? De bens materiais. Eu tenho um iPhone 7 hoje, eu quero um iPhone 11, Deixa certo? eu só voltar nessa questão do desejo sexual que você falou. Inclusive, a Bíblia fala sobre isso. Ela fala assim que a mulher não se aparte, porque antigamente era só a mulher, né? Que a mulher não se aparte do homem durante muito tempo. Por quê? Para que ele não peque, né? A palavra fala sobre isso. Ela não diz que é errado. Ela não coloca isso Exatamente. como pecado. Exatamente. Né? Ela fala O assim, olha, desejo. não jejue. Ela fala assim, não jejue se seu esposo não concordar, porque tem gente que jejua, né? Sexo. Cada um jejua o que vê necessidade disso. Mas a palavra de Deus diz que não faça isso sem o consentimento do seu esposo ou da Hoje sua em dia, esposa. familiarmente falando, é assim. Não, deixa pra lá, não vou falar isso, não. Então, o que a gente precisa pensar é o seguinte, de verdade, o corpo, ele também tem desejos, ele também tem vontades, certo? Vontades materiais, vontade de comer. Eu tenho vontade de comer, eu tenho vontade de dormir, eu tenho vontades fisiológicas. Pronto, é isso. Vontades fisiológicas e vontades materiais, certo? E aí, quando a gente fala só, por exemplo, eu tenho um iPhone 7, Cláudio, mas eu quero um iPhone 10, certo? Na verdade, eu quero o 11 Pro, o novo. É isso que eu quero, e eu quero um Apple Watch também. Quem tiver aí Tá quiser certo. fazer uma doação, eu estou aceitando, certo? Então, olha só, mas o que rola, o que acontece? O que rola, o que acontece dentro desse processo é que a alma, que é o nosso coração, certo? Que é o que pulsa, ok? Ela é nada mais, nada menos que o bedel dessa parada, certo? Ela que faz esse fluxo, ela que faz É esse uma palavra engraçada. ela que faz, foi mal. Ela que faz esse controle desse fluxo, entendeu? Entre corpo e espírito. Porque olha só, a palavra de Deus diz assim, ó: onde está o seu coração, é ali que está o seu tesouro. Exatamente. Então é a sua alma. Onde está a sua alma, ali está o seu tesouro. Então, se a sua alma está no iPhone, então é ali que está seu tesouro. Entendeu? Olha, é assim, meu pai é uma pessoa que eu uso como Tadinho. exemplo até hoje, né? O meu pai é assim, ele gostava muito de comprar ternos, né? Ternos. Sim. Mas quando ele via alguém precisando, cara, era fantástico. Eu acho que a minha alma tava ali às vezes, sabe? Porque eu falava assim, eu não consigo entender como ele faz isso. Ele pegava um que ele gostava, amava, não sei o quê. E não é bem assim. E ele entregava, assim, numa boa, porque para ele não importava. E meu pai sempre disse assim, quando você dá de coração, Deus te dá muito mais. Uau, é isso aí. Deus te A, dá em a dobro. cultura do Então, reino é essa. A cultura do reino é essa. Quanto mais você dá, mais você recebe. Entendeu? Mais você cara, isso recebe. é fato. Marcelo, olha, depois que eu comecei a viver assim, porque assim, eu sei que também não é o assunto de hoje, mas eu vou dar como exemplo. A gente já falou sobre isso uma vez. Eu ficava muito irritada quando eu chegava no estacionamento e ficava aquele pessoal querendo dinheiro. Eu falava assim, pô, oferece pelo menos lavar o carro, né? Oferece pelo menos, vende uma balinha, faz alguma coisa, mas vigiar meu carro que já tá ali, entendeu? E aí eu pensava assim, cara, que coisa chata. Entendeu? Eu tenho que estar sempre com moedinha para ficar dando moedinha para os outros. Vou pagar estacionamento, que é melhor. Pelo menos eles vigiam mais. E pior, se você não paga, eles vão arranhar seu carro. Eu tinha esse pensamento. Hoje, eu não tenho esse pensamento. Eu coloco isso muito no meu coração, da palavra de Deus, que diz, eu tive fome e me deste de comer, eu tive sede e me deste de beber. Isso está muito marcado em mim. Eu não consigo, eu entro no mercado.
para comprar alguma coisa e se meu carro estiver do lado de fora, eu não tiver uma moeda, se eu não tiver alguma coisa para dar, eu compro nem que seja um biscoito para dar para essa pessoa, porque Legal, isso Cláudia. Show tá de no meu bola. coração. Não interessa se vai É isso, vigiar ou não meu carro, não é para isso. É é isso, porque ele tá nessa necessidade é isso. e eu, como serva de Deus, eu preciso alimentar Jesus. Eu preciso ir lá e Eu, ajudar. e não tem como você querer ter o controle de dizer assim, ah, se eu não der, ele vai parar de pedir aqui, porque ele tem que verdadeiramente aí trabalhar. Não controle o comportamento do outro, não. Você Deixe tem o que controlar comportamento o do teu. outro lá e foque no seu comportamento, no que depende de você. Exatamente. Fantástico, Cláudia. E aí, o Cara, que e tem Fernando, alguma... Fernando é um exemplo, desculpa de novo, Fernando é um grande exemplo disso, nosso irmão. Porque, assim, às vezes eu ficava também muito irritada com ele, que às vezes, assim, não tenho nada em casa, mas se alguém batesse lá na porta e pedisse, ele ia e dava. Eu falava assim, cara, mas tu não tem, meu filho. E nunca faltou. Então, eu acho isso, assim, fantástico. Exatamente. Alma é aquele negócio chamado vem. Alma, V-E-M, vem, certo? Que é a vontade, certo? A alma é vontade, emoção e a mente. Então ela está ligada exatamente à imaginação, à consciência, à razão, à memória, ao carinho, à afeição. Ele é verdadeiramente, a alma é verdadeiramente aquela que controla entre corpo e espírito. Ela está ali no meio realmente, fazendo esse balanceado disso. Isso é muito bom. Exatamente. E quando a gente fala sobre espírito, a gente fala sobre fé, a gente fala sobre exatamente onde está a adoração, porque ele é o espírito é o único canal entre, entendeu? E o homem é a ligação. Claro que nós temos Jesus Cristo, que é um mediador, certo? Jesus Cristo é um mediador entre Sim, Deus e os sim. homens. Porém, o que faz a gente ter ligação, por isso que eu digo sobre Adão. Porque assim, Adão, ele perdeu a ligação dele com Deus porque ele perdeu o espírito dele. Mas ele viveu ainda 900 anos como corpo e alma, sem espírito. Olha só que doideira isso. Ou seja, sem ligação com Deus. Entendeu? E Vivendo aí pela diz assim, lei. que importa ganhar o mundo inteiro se E perder a perder sua a alma? sua alma. Porque, olha só, a alma é quem faz o balanceado entre corpo e espírito. Que Verdade. doideira E esse a palavra de Deus diz o seguinte, que o trem de Espírito, hoje, velho. só reafirmando isso que você falou, a palavra de Deus fala assim, que o Espírito, ele está pronto, ele está preparado, mas a carne é fraca. Então, assim, é exatamente isso que você falou. A alma está entre os dois, entendeu? O Espírito está pronto, a carne é fraca. E a alma decide, É isso entendeu? aí. É a alma quem decide. É. Que está lá em Mateus 26:41. Lê aí. Mas pode continuar seu raciocínio. Não, Quer que é eu isso. leia? Mateus 26:41, ele fala assim, ó, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então, ele fala assim, vigiai e orai. Quer dizer, é aquilo que a gente falou, você tem que estar sempre ligado com Deus, tem que estar sempre ali buscando a Ele, para que você não se desvie. A palavra de Deus diz que quando você está na palavra dele, quando você vive na palavra dele, né, ele usa isso inclusive para falar das crianças, fala assim que ensina a criança no caminho que deve andar e quando for velho não se desviará dele. Por quê? Porque quando você está verdadeiramente na palavra de Deus, o Espírito fortifica a sua alma e você não consegue se afastar disso. Porque seu coração está aqui. Seu coração está em Jesus. A alma Entendeu? está exatamente, o coração está exatamente onde está o seu tesouro. É E a isso aí. palavra fala assim: o que contamina o homem não é o que sai, mas o que entra, não é o que entra, é o que sai, né? O que contamina o homem não é o que entra, não é o que ele presencia, mas é o que está dentro do coração dele e vai para fora, Porque entendeu?
Porque esse tipo de coisa, Cláudia, dá para filtrar. Eu filtro o que entra, certo? Agora Deus fala assim, Exatamente. a O boca que o fala, coração está cheio. e o coração é o O que quê? o coração está cheio. O coração é a nossa alma, né? Olha só, ele fala assim, ó, por isso Deus fala no momento em que este corpo perecível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal for revestido de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Exatamente. Então, quando o nosso corpo começa a se revestir, é isso que o Fernando está falando, se revestir exatamente da palavra de Deus, quando a gente começa a buscar verdadeiramente a palavra de Deus, o nosso coração está cheio da palavra de Deus, então o que sai da gente é a palavra de Deus. Meu pai Exatamente. costumava dizer assim, que quando a gente identifica o que está dentro do coração do homem quando ele tropeça numa pedra. Meu pai falava isso. Sabe por Putz, é quê? verdade. Porque depende do que ele vai falar nesse momento. Se ele falar glória Porque a é muito Deus, difícil falar um aleluia. glória a Deus quando você dá uma topada. Meu pai falava É isso, muito ele difícil. dizia, a gente Exatamente. identifica o que está no coração do homem quando ele leva uma topada. Você dá uma topada e Vai, fala, o ô que vai? pedrinha linda! Como é que não, pedra Glória a maravilhosa! Deus, aleluia! É. Você está no Ô, lugar certo, pedrinha, na hora coisa linda, certa. papai, vou te levar para casa. Meu pé te agradece pelo machucado que você fez. É mais uma É. ferida para curar outras almas. Ó, Claudinha, para a gente fechar, eu É mesmo, né? A eu gente queria dizer o divagou, né? seguinte, muito importante a semana, fala assim, finalizou aí o versículo falando devorada, pois foi a morte pela vitória, a É morte verdade. pela cruz, né? E é muito importante a gente parar essa semana, esse final de semana, para a gente pensar justamente nisso. Segunda-feira a gente volta com o do Trono, falando de Uhum. uma coisa muito importante, os dons do Espírito Santo. A gente vai dividir e falar um pouquinho sobre cada um deles, tá bom? E vamos finalizar sobre essa parada aí da morte de Adão. Sim, Vamos lá, Marcelo, olha antes só, de quero que você você fale o finalizar, seguinte. Oi? porque eu não sei quanto tempo a gente tem, porque eu não tenho esse controle aqui. Mas eu queria só falar uma coisa, assim, antes de finalizar, Manda porque a gente bala, divagou manda bala. bastante, mas a palavra de Deus, né, fala o seguinte, que a carne é uma aliada do mundo, tá? Porque ela tem esses desejos, essa concupiscência, essa vontade, né? E ela busca a sua justificação, não por meio da justiça de Cristo, mas pelos padrões deste mundo, entendeu? A carne, ela busca justificar as coisas pelos padrões do mundo, tá? Ah, ah. E mas cadê? A carne é aliada do mundo e o mundo é aliado de Satanás. A palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno, já morreu no maligno. Não significa aquilo que a gente falou ontem, que o mundo é do diabo, não é isso. É que as coisas do mundo, infelizmente, as coisas mundanas que nos afastam de Deus, aquelas que nos afastam de Deus, são aliadas de Satanás. Então, o inimigo busca a nossa destruição, né? Chamando-nos para longe do Espírito, E eu ok? quero, Ele nos Cláudia, chama, eu é o que quero Paulo parar, fala. eu queria, É o eu que. queria fazer uma observação em relação a isso. Eu queria que as pessoas parassem para pensar o seguinte, porque quando a gente fala sobre o mundo jaz do maligno, certo? A gente geralmente pensa nos pecados, geralmente a gente pensa nas coisas erradas, geralmente a gente pensa, e existe um tradicionalismo religioso desde a época de Jesus Cristo, e por isso que ele veio para tentar tirar isso dos religiosos, mas não conseguiu. A gente precisa entender o seguinte, de verdade. A gente pensa assim, mas então quer dizer que o jaz do maligno eu não posso dançar porque a dança é da carne, a carne é do maligno.
certo? Ou então Tô fala, ferrada. eu não posso... Olha só, sério, de verdade, eu vou falar uma coisa para você aqui agora, que é muito importante. A gente fala assim, porque presta atenção nessa parada polêmica que eu vou falar aqui, tá bom? Ou então a gente fala assim, eu não posso beber, eu não posso tomar uma, porque jaz do maligno, a cachaça, a Isso é bebida. bem polêmico. Eu quero trazer isso aqui mesmo. Eu não posso beber porque isso é desejo da carne, isso e aquilo. Eu quero dizer uma coisa para você. Ou então, eu não posso fazer sexo por causa disso ou daquilo. Porque são as coisas que são mais fortes dentro dos pecados, os pecados originais, dos 7 pecados capitais, que tem até filme sobre ele. É o que é mais visualizado pelo homem, mas a Bíblia diz que pecado é pecado. Exatamente. Que fala sobre a lascívia, que fala sobre a luxúria, que fala sobre a inveja, que fala sobre... Você tá entendendo isso Sim. que eu tô falando? Que tudo vem da carne, entendeu? Fala Sim. sobre o cobiçar as coisas do próximo. Então, tudo Uhum. isso vem de um desejo carnal. Agora, o que a gente Uhum. precisa entender dentro desse processo é o seguinte: onde está o meu coração, a alma, Exatamente. está o meu Uhum. tesouro, certo? Sim. Então, o que acontece? A Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ele não diz para você que você não pode tomar uma. Ele não diz isso. Ele diz para você o seguinte, que os beberrões de vinho não herdarão o reino dos céus. É muito Ele fala importante a bebeis, mas gente não vos entender. embriagueis. Mas ele também fala se o comer carne Uau! escandaliza seu irmão, Uau! não E coma aí a gente carne. está respondendo, a Arinéia está falando justamente, é pecado beber? Ela está perguntando. Eu estou dizendo que o seguinte, de Gênesis a Apocalipse, certo? Noé, assim que saiu da arca, tomou um porrezinho de vinho, não foi? Mas quando Pô. você lembra de Noé, Noé foi o cara que entrou na arca, que Deus escolheu como um ser justo, como um Uhum. ser justo, com o único Sim, da humanidade, ele e os filhos dele, certo? Então, sim. assim, é polêmico mesmo, Então, assim, olha só, o que ele diz é, fuja da aparência do mal, Não. Então, certo? como é que as pessoas Então, te o que a gente enxergam quando vai você entender faz aqui isso? daqui a Veja pouco, a bem, gente... Noé, naquele momento, quando ele bebeu, ele pecou. Você sabe por quê? Porque ele ficou na aparência do mal. Ele ficou o quê? Nu. E quem viu? Os Os filhos filhos dele. dele. E o que ele Então, fez? Ele isso envergonha. amaldiçoou o filho dele, porque foi um fofoqueiro, ao invés de ir lá e focar em resolver o problema, ele simplesmente foi lá querer fazer o quê? Denegrir a imagem do pai dele. Entendeu? Não Exatamente. honrou o pai dele e o pai dele não honrou. Exatamente. Certo? Não Então, honrou o pai dele também, que tinha acabado de fazer uma aliança com ele. Uma aliança de justiça. Mas Deus não se lembra disso de você. sim, Deus não não. se lembra disso de você. Deus reconta a sua história e fala. Todas as vezes que a gente sabe de Noé, a gente sabe que foi o cara que Deus Achou olhou e graça aos viu olhos de Deus. justiça e Nossa, resolveu. Você não vai. Marcelo, a palavra de Deus fala que o Senhor se alegrou, ele riu. Deus riu, ele se Ó, alegrou então, quando quer ele viu dizer que Noé. Marcelo está dizendo que eu posso beber? Não Não, estou dizendo isso, não. Eu estou dizendo que você também não pode beber? Não estou também não dizendo estou isso. dizendo isso. Eu estou dizendo para Todas você as assim, ó. coisas me é lícita, mas nem tudo me Exatamente. convém. O que eu estou dizendo para você é o seguinte, que existe uma diferença entre corpo, alma e espírito, certo? E que a alma, que o corpo, ele deseja as coisas materiais e que nem todas as coisas carnais e materiais são do diabo, certo? Porque se fosse, Deus não teria feito o mundo. Ele que fez tudo que está aqui não foi o diabo. Agora, Exatamente. o que você precisa entender, eu não sei por que eu estou falando isso, mas eu estou falando que você precisa entender é que fuja da aparência do mal, certo? Exatamente. Não, se o comer carne escandaliza o seu irmão, não coma Não coma carne, carne. Não ok? coma carne. Então,
preste atenção nos seus comportamentos, preste atenção nos seus Exatamente. comportamentos e o que eles vão fazer com você. Te aproximar ou te afastar de Deus. Porque onde está o meu coração, ali está o... Meu tesouro. É isso aí. E Entendeu? aí, só para Faz... finalizar, a palavra de Deus diz que o Espírito, só para reafirmar aquilo que a gente estava falando, que o Espírito é que é o nosso aliado, É ok? isso aí. Porque o Espírito é a nossa coligação, é a nossa ligação com Deus, ok? Exatamente. Então, enquanto a gente esquece que é filho de Deus, a gente faz as coisas, como o Marcelo estava falando aí, né? Serve a concupiscência da carne e vive pelo mundo, né? A nossa alma está fazendo uma escolha. É isso aí. E quando a gente vive, né, pelo Espírito, né, pela glória de Deus, E não a é só nossa alma está Cláudia, fazendo outra tá, escolha. Cláudia? E ele fez Não estou te ouvindo. que escravizam você enquanto carne, te afastam do espírito. Entendeu? É Tudo, tudo que te tudo, até aquilo que escraviza. parece inocente. É isso aí. Tudo que te afasta, até aquilo que parece... Ah, mas isso não é pecado. Se te afasta de Deus, se tornou pecado. Entendeu? Até o que parece Ele se inocente. tornou, Olha, por exemplo... primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Se algo na sua vida está sendo mais importante que Deus, é pecado. Está te afastando. Exatamente. O E é seu por isso corpo está que sendo... ele reafirma. E é por isso que ele reafirma na Bíblia, ele diz, se o teu braço te faz pecar, arranca e joga fora. Quem fez teu braço? Foi Deus. Mas se ele está te fazendo pecar, arranca e joga fora. Se o teu olho te faz pecar, arranca e joga fora. Porque entendeu? É melhor que você entre no céu coxo do que ir inteiro para o inferno. Do que não entrar. Do que não entrar. É isso aí. Entendeu? Porque o mais importante para Deus é exatamente isso, é a sua salvação. É que eu falei isso ontem também, né? Falando de uma vida com propósito, eu falei isso, que assim, o espírito de adoção, né? O espírito de Deus, o espírito de adoção, ele vai reafirmar isso no arrebatamento, quando o nosso corpo se torna um corpo glorificado. E a gente vai para a eternidade com o Senhor sem dor, sem enfermidade, sem nada disso. Por quê? Marcelo, Porque aí a gente se torna igual a Jesus. Igual, eu digo, como espírito, entendeu? Como alma vivente. mas esse negócio de corpo glorificado não existe, não. Dá uma lida na Bíblia lá, principalmente nos evangelhos, certo? Porque quando Jesus Cristo, ele ressuscitou já num corpo glorificado. Ele continuou Sim. sendo carne e ele ressuscitou num corpo glorificado. Marcelo, como é que você sabe dessa parada? Porque a mãe dele não reconheceu ele. Não. Porque as pessoas, Pedro, quando foi pescar de novo, voltou para pescar, entendeu? E João, que está lá na praia, falou assim, eu acho que é Jesus aquele ali. Passaram 3 anos Identificaram e meio, pelo jeito que ele falava, pelo jeito que ele andava, pelo jeito que ele comia, mas não pelo corpo. identificaram ele pelo corpo. Exatamente, Verdade. porque ele ressuscitou em um corpo glorificado. Entendeu? Exatamente. As pessoas não reconheciam Jesus enquanto carne quando ele ressuscitou, justamente porque ele ressuscitou em carne num corpo glorificado e subiu em corpo glorificado. Então, assim como Elias também, quando Deus mandou o Uber de fogo buscar ele, a carruagem de fogo buscar ele, Sim. entendeu? Ele subiu em corpo glorificado, velho. Sim. Tá bom? Então, olha só. Corpo é aquele negócio que faz você pecar. Sim. Né? Mas não significa que tudo que o corpo gosta é pecado. Não. Exatamente. Alma Deus te fez com os 5 sentidos. Isso. Alma é o que balanceia entre corpo e espírito. E espírito é aquela paradinha que Deus te deu para você ter uma ligação com ele.
que deu para Exatamente. deu para você e deu para todos nós, certo? E a Bíblia fala assim, só para lá em 1 Coríntios 15, 42, ele fala, assim será com a ressurreição dos mortos, o corpo é semeado, é perecível e ressuscita imperecível. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Só para mostrar, tá? Tá lá em 1 Coríntios 15. Então, tá aqui, corpo glorificado. Tem outros, tem também 1 Coríntios 15, 20, João 20, 27, Marcos 16, 14. Anota aí e procura, corpo glorificado. Legal. Tá? Pessoal, gratidão imensa de ter vocês aqui. Foi muito legal. Cláudia, muito obrigado. Foi muito bacana a gente trocar essa experiência dessa semana. O Justificado, para mim, foi o melhor dia. E eu quero dizer o seguinte, Pai amado, Pai celeste, agradecemos muito pela presença do Senhor aqui nessa semana. Continue conosco o final de semana. E que tudo aquilo, Senhor, que nos afasta de Ti, que seja afastado e dominado pela nossa alma, entendeu? E que nos afaste da concupiscência da carne. E que consigamos, Senhor, em nome de Jesus, a cada dia, aumentar a força do nosso espírito, para que ele, porque dentro do nosso espírito está o teu espírito, o Espírito Santo. Deus amado, Pai bendito, em nome de Jesus, agradecemos imensamente por saber dessas coisas. Porque a partir de agora, não somos mais tomados por inocente, Pai. E vamos buscar cada dia mais aumentar a força do nosso espírito para que ele se conecte cada dia mais com a força do teu Espírito Santo, Senhor. Nos enche, nos transborda para que transbordemos em outras pessoas ainda mais todos os dias, Pai bendito. Em nome de agradecemos por esse alimento maravilhoso. Esse horário de almoço foi fantástico ser escolhido, porque não existe alimento maior do que o alimento que vem direto do trono do Senhor, que vem do alto, Pai. E que nos dá um gás para a segunda metade do nosso dia. E que dê um gás também para o nosso fim de semana, Deus amado, Pai bendito. Em nome de Jesus, enche todas as pessoas com teu ser, com teu espírito e com o entendimento de que quem ganha a guerra militando carne contra espírito é o espírito a partir do domínio da alma. Porque onde está o nosso coração, ali está o nosso tesouro, Deus amado. Em nome de Jesus, amém. Muito obrigado. Claudinha, agora vamos printar assim, ó. Vamos printar assim. Espírito de vencedor. Vamos lá? Todo mundo Espírito printando, viu? Vencedor, printa aí, marca a gente, que a gente vai repostar aqui no nosso Stories. Por que a gente pede para fazer isso, pessoal? Vou explicar por quê. Pelo seguinte, o Instagram, quanto mais a gente divulga, mais pessoas ele libera para alcançar, entendeu? Então, o nosso pagamento é esse. A gente está aqui numa live de graça, entendeu? Distribuindo conhecimento como o Salomão fazia, justamente porque a gente quer alcançar mais pessoas. Esse é o nosso objetivo. E o Instagram, quanto mais a gente compartilha, mais ele entende como conteúdo relevante e compartilha mais para mais pessoas. Esse é o nosso objetivo de vida. Grande abraço. Excelente final de... Faça um excelente final de semana. Amém. Uhul. É isso aí. Deus abençoe. Tchau. Tchau.